Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira aula de hoje. Eu sou a Daniele, professora de língua portuguesa, e quem me acompanha hoje é a professora Lucy. Lucy? Bom dia, sou a professora Lucy. Estamos novamente aqui com vocês nesta manhã. Boa aula para todos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, bora lá, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre quem conta contos aumenta pontos, tá? Então, o componente curricular é língua portuguesa para o 6º ano ensino fundamental, ok? A habilidade que a gente vai estar desenvolvendo hoje: utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a interação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. E os objetivos da aula de hoje: estudar os gêneros narrativos na esfera literária, conto e fábula, interpretar um conto e uma fábula, explorar os elementos de uma narrativa e o foco narrativo, certo? Então, como primeira atividade aí, eu vou pedir para vocês separarem, dá uma corridinha lá e pega o seu caderno do aluno. Lúcia, dá uma mostradinha para eles qual que é o caderno que eles têm que utilizar. Ó, gente, é este daqui, tá bom? 6º ano. 6º ano, tá? O caderno 1. E a nossa situação de aprendizagem é a situação 1, que está na página 9, tá bom? Que é o conto que daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá bom? Isso daí, gente. Então, dá uma corridinha. Enquanto vocês pegam, a gente vai abrir o chat, certo? Quando a gente procura saber uma história, a gente olha primeiro o título, né? Ah, eu quero ver um filme, ou eu quero ler uma história. Só que esse título sempre remete a alguma coisa. A gente pensa, do que será essa história, do que ela se trata? Então, a gente vai fazer algumas inferências antes, certo? E aí vocês podem ir respondendo lá. O que vocês acham que o título do conto sugere? Como pode ser interpretada a palavra conto no título? Ela vem do verbo contar ou do substantivo conto? O que você acha que vai encontrar neste conto? Não vai ser podcast, a Lucy vai ler pra gente, ok? E você acha que a história que você vai ouvir aconteceu de verdade? Por quê? Então, vamos tentar aí no responder, certo? O que vocês acham? O que esse conto fala? Olha o título dele, conto ou não conto? Lucy, tem alguém já respondendo para você? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Não, eles ainda estão... Não, ninguém respondeu aqui. Gente, bora acordar, Vamos deixar lá, aula de língua gente. portuguesa. Então é o seguinte, a Lucy vai ler e depois a gente dá uma olhadinha nas respostas de vocês, tá bom? Agora já começou. Começou? Começou. Tem alguma aí que você quer Sim, pontuar? o Murilo falou que vem do verbo contar, certo? O conto, a palavra conto. Vamos lá, eles estão escrevendo ainda. Escrevendo, muito bem, vamos interagir. E O o que João o Guilherme título também, sugere? o contar. Vamos lá, gente. E o que vocês acham que o título sugere, gente? Conto ou não conto? É uma história sobre o quê? O que será que a gente vai encontrar nessa história? Né? Você acha que é uma história que aconteceu de verdade? É real? É fictícia? E aí? Mais alguma resposta, Não, Lucy? ainda não. Então vamos ler o texto e aí depois a gente volta para ver o que eles colocaram? Bom, eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Então, este texto, gente, é do Abel Sidney, tá bom? Então, vamos lá. Conto ou não conto? Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas promete que não vai contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar.
Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima. Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense. Depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara, de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é ser um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas é que nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela: Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com outras pessoas. E por um acaso eu estava ontem, tranquilamente sentada no meu cantinho secreto, quando alguém chegou para conversar com ela. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar. Muito bem. Obrigada, Lucy. Será que alguém se identifica com essa história, hein? Será que alguém já queria contar o segredo para quem não podia? Lu, vamos aproveitar e ver o que eles colocaram no chat? Bom, vamos lá. Então vamos lembrar das perguntas. O que o título do conto sugere? Aqui eles estão falando o seguinte, que sugere segredo, aqui está falando do segredo, sobre fofoca, que o livro fala sobre duas primas, né? Que dá o sentido de dúvida,
Então, eles acertaram, né? Que de Exatamente. certa forma é isso mesmo. Sim. E a segunda, como pode ser interpretada a palavra conto no título? Ela vem do verbo contar ou do substantivo conto? Alguns já tinham até pontuado, Exatamente, né? eles colocaram que vem do contar vem do contar, todos colocaram. Vem do verbo contar, Contar. porque eu conto ou eu não conto. Isso. Vem inclusive junto com o pronome Exatamente. eu, né, gente? Então, Conto verbo com ou não pronome, conto. perfeito. Exatamente. E o que você acha que vai encontrar no conto, né? Eles não responderam, só falaram do título, né? Título. Que é a palavra da questão do segredo E também. eles colocaram se eles achavam que era verdade ou não? Não, Também ninguém colocou nada aqui. Ok, não tem problema, pessoal. Vamos lá, então, dar continuidade. Então, agora a gente vai fazer algumas atividades, tá? Eu peço que vocês interajam pelo chat, que a Lucy vai dando o retorno pra gente. O texto Conto ou Não Conto, de Abel Sidney, inicia-se com um diálogo entre duas personagens. Essas personagens são: alternativa A tia e a prima; alternativa B, a narradora personagem e a prima; alternativa C, a narradora personagem e a tia; ou alternativa D, a mãe e a filha. A gente vai deixar aberto para vocês irem respondendo. Coloca a sua alternativa, que eu acho que fica mais fácil, né, Lu? É mais pra gente fácil. conseguir visualizar. Isso. Vamos lembrar o seguinte: o que é uma personagem? É quem compõe a narrativa. E só pontuando que alguém colocou ali numa resposta que o livro, na verdade, não é o livro, né, gente? É um texto só, é um conto de Abel Sidney, certo? Alguém já respondeu? Sim, ele colocou aqui que fala sobre que o livro, que na verdade é o conto que fala sobre duas primas, mas ainda não responderam a questão 1. Estão respondendo. Falam sobre duas primas, então a gente já pode anular aí, de repente, a A, na opinião dele, que não é a tia e a prima. Não é a tia e a prima. E a D, que não é a mãe e a prima. Então, E a C também, porque não tem a tia. Então, de certa forma, a prima, as duas primas. Só que uma dessas primas, ela participa da história também? Ela narra essa história ou não? Tem alguma outra resposta? Senão a gente vai não tem. Ninguém está respondendo aqui. Gente, vamos lá, interação no chat. É muito cedo, tá frio, mas vamos lá. Ó, aqui, colocou aqui, que é a letra A, maioria, né, colocou a letra B. A maioria colocou a letra B. O moderador está colocando aqui, que é a narradora personagem e a prima. Perfeitamente. Muito bem, então é a narradora personagem porque ela conta a história. Inclusive tem um ponto no conto que ela fala: depois de muitos anos ainda me lembro em detalhes que eu e minha prima conversamos. Então ela pontua que ela está narrando a história, só que ela também participa do diálogo. Então ela também é uma personagem. Exatamente. Né? Então, perfeito, gente. Acertaram. A maioria aí, é a narradora personagem. Ela está narrando e participa também, né? Muito bem, vamos para a segunda. Logo no início do texto, para resgatar lembranças, o narrador se manifesta em primeira pessoa ou terceira pessoa. Vamos lembrar que inicia-se com um diálogo. Se é um diálogo, o que vocês acham? Vamos dar uma retomada nisso daí. Lembrando, gente, narrador a gente pode ter, né, o narrador em terceira pessoa. Exatamente. Narrador em primeira pessoa. Narrador onisciente. Temos alguns tipos de narradores. Vocês sabem o que é narrador onisciente? É aquele que ele conhece tudo a respeito toda a história do que os personagens pensam, dos sentimentos. Então ele narra em terceira pessoa e ele conhece exatamente o que o personagem está pensando, os sentimentos. Então o personagem ele não precisa verbalizar, ele já fala. Por exemplo, Ana ficou pensando na sua mãe. Então ele sabe, a Ana não para e fala, estou pensando na minha mãe. Não, o onisciente ele sabe o que a Ana está pensando. Exatamente, tá é diferente do observador que simplesmente observa a história por uma ótica diferente e aí entra as falas da personagem, né? Já tem alguma resposta? Sim, na segunda, aqui eles colocaram que foi em primeira pessoa. Tá? Em primeira pessoa, muito bem. Porque, perfeito. Inclusive, começa lá com o discurso direto, uma travessão. Sim, a maioria colocou. Só teve um aqui que colocou em terceira pessoa, mas a maioria, primeira pessoa. Muito bem, gente, gostei. E não tem problema também, porque é errando que aprende. E, às vezes, a gente tem que retomar. O professor não chegou nesse conteúdo, nessa habilidade, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Lembre-se, no foco narrativo,
Em primeira pessoa, predominam-se palavras e expressões da língua como pronomes e verbos que marcam a presença do narrador-personagem. Isto é, aquele que participa da história e se manifesta como eu e nós. Só para lembrar, foco narrativo e narrador é a mesma coisa. A gente pode até grifar aí, ó, em primeira pessoa, narrador, personagem, aquele que participa da história e se manifesta como eu e nós, certo? Que é o que a gente acabou de explicar. E a gente tem aí no foco narrativa em terceira pessoa, o narrador observador não participa da história como personagem. Ele narra os acontecimentos a partir da observação, de fora da história. Nesse caso, predominam-se marcas linguísticas em terceira pessoa. Por exemplo, ele e eles. Então, ele vai contar por uma ótica diferente. Até o que a Lúcia explicou do onisciente. O onisciente, ele sabe exatamente o que os personagens estão sentindo. Em terceira pessoa, não, certo? Aí a gente tem mais um exercício. Que é o observador. O observador não sabe, tá? Exatamente. E lembrando, o narrador onisciente, ele também ele está em terceira pessoa, então ele está contando. Então, sempre lembrem-se disso, gente. Em terceira pessoa, narrador observador ou narrador onisciente, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem. Então, vamos lá. Exercício 3 aí. Releia o trecho a seguir e identifique a fala de cada personagem. Utilize a seguinte legenda para destacar passagens no texto. Todo mundo tem o material em mãos, espero eu. Quem não tem, acompanha aí pela tela. Mas quem tem, dá até para olhar no caderninho, né, Lu? Isso, porque nós retiramos várias atividades, gente, do caderno. Porque o que aconteceu? Vocês, como logo nós paramos, vocês não tiveram muito acesso aos cadernos. Então, nós estamos trabalhando junto com os professores o caderno, tá? De vocês. Então, é muito importante vocês terem este caderno, tá bom? Do primeiro bimestre ainda, que nós não encerramos, né? Então, vamos lá. A gente tem aí em laranja, não sei se é laranja, marrom, depende laranja. da tela de cada um, é laranja, laranja. Né? Personagem 1 em laranja e em azul, personagem 2. Então, em laranja, eu nem te conto. Em azul, conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Agora a gente tem a pergunta. As duas perguntas aí. 4. O quadrinho laranja da personagem 1 refere-se à narradora personagem ou à prima? E a 5. O quadrinho azul, que é da personagem 2, refere-se à narradora personagem ou à prima? Vamos dar uma voltada aqui, ó. Então vamos lembrar lá. Laranjinha, personagem 1 e azul, personagem 2. Quem vocês acham que são? A prima ou a narradora? A laranjinha é a prima ou é a narradora? E a azul, a prima ou a narradora? Lembrando que a narradora é narradora personagem, ela participa da história, tá? Alguém já conseguiu responder? Não, ainda não. Vamos lá, gente, interagindo. Vamos dar uns 2 minutinhos para eles responderem essa? Eu acho que dá tempo, né? Dá tempo. Então a gente vai dar uns 2 minutinhos para vocês responderem, tá?
Então vamos lá, vamos verificar as respostas. Bom, a maioria está colocando aqui assim, a laranja, narradora, personagem, tá? Ah, desculpa, e a azul também, e a azul como a narradora. Tá? Como a prima, desculpa. Como a prima. Como então a eles prima. estão colocando a laranja como a narradora personagem. Isso. E a azul Sim. como a prima. Vamos verificar? Então vamos voltar aqui, ó. Começa lá. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Vamos lembrar que quem recebe a história, né, é a narradora personagem, porque ela inclusive quer ir contar para a tia depois. Então quem fala eu nem te conto é a prima, certo? A prima tem um segredo que ela quer contar. Então a primeira fala aí, que é da personagem laranja, a resposta correta seria a prima. Exatamente. E a segunda, que é a personagem 2 aí do quadrinho azul, conta, vai, conta, é quem recebe a história, que depois quer ir contar para a tia, e ela que acaba contando a história no contexto geral. Que ela fala, inclusive, que depois elas tiveram outras histórias, da época quando elas estavam adolescentes, né? Que vocês devem conhecer bem, na fase de vocês, Então, gente, na verdade, a 4 é a prima e a 5 é a narradora personagem. Dá para confundir? Dá para confundir. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção na fala, porque aqui, quando a gente tem um discurso direto, a gente tem que identificar quem está falando. Não tem alguém contando, ai, a prima disse, né? A outra prima disse. E nem tem os nomes das primas, o que dificulta mais ainda, né, Lúcia? Exatamente. Então vamos lá, para a próxima. 6. Chat aberto ainda, tá? Observe as características de fala das personagens. No diálogo, predomina a linguagem mais formal ou a linguagem coloquial, informal do dia a dia? Justifique sua resposta. E a 7. No trecho reproduzido, ocorre discurso direto ou discurso indireto? Justifique sua resposta. Eu acabei, inclusive, de dar uma dica. Sim. Então, vamos responder lá. Quando fala assim, linguagem mais formal, onde eu uso uma linguagem formal? Numa entrevista de emprego, né? Eu utilizo lá as normas gramaticais, é uma linguagem mais culta que a gente fala. E a linguagem informal é a linguagem do dia a dia, é aquela que a gente conversa com um colega, com os nossos familiares, né? A gente utiliza gírias, aí entra as variantes linguísticas, que foi até uma aula de alguém ontem. Isso. Se eu não me engano, foi aula do sétimo ano. Isso. E aí a 7, discurso direto, que eu já dei até uma dica agora, e o discurso indireto. E o interessante é que eles já estão colocando aqui. O que eles estão mencionando? Eles estão mencionando o seguinte, que predomina a linguagem informal, uma linguagem coloquial. Olha que interessante, eles já sabem essa diferença. E também o discurso, eles já estão falando que é o discurso direto. Perfeito. Então, assim, já sabem. E ontem, inclusive, nós falamos a respeito do discurso indireto. Indireto na sua aula do sexto ano Exatamente, mesmo. na aula do sexto ano, quando nós falamos a respeito de notícias, nós falamos do discurso indireto, que até eu comentei, da reprodução da fala, que na notícia há o predomínio do discurso indireto. E vocês viram, gente, que no conto, este conto está com a predominância do discurso direto. Porém, nada impede, gente, que em um discurso direto, em um conto, você tenha também a presença do discurso indireto ou do indireto livre, do discurso indireto livre que mistura os dois. Exatamente. Aqui a gente tem a travessão para pontuar que é o discurso direto, mas pode ser aspas, né? Pode ter outros tipos de recursos que pontuem isso. E também tem algumas passagens neste conto que também há a presença do discurso indireto, quando ela reproduz a fala da avó. Quando eu li para vocês que a avó fala que ela dizia que a avó dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? Então, assim, é o quê? Ela está reproduzindo o que a avó disse, certo? Perfeitamente. Então, Tudo vamos bem, lá? gente? Se não ficou claro, se ainda tem alguma dúvida, aí o professor de vocês vai aprofundar esse conteúdo. Mas nas aulas de língua portuguesa, a gente sempre vai estar retomando isso, porque quando a gente fala de texto, né, não tem jeito de não entrar nos discursos, ok? Então vamos continuar aqui. No discurso direto, o narrador procura reproduzir a fala das personagens com marcas específicas de pontuação, travessão, aspas, interrogação, exclamação, reticências. Ao mesmo tempo,
O discurso direto pode revelar a identidade cultural e social das personagens que participam da história, por meio das expressões próprias de grupos sociais e de comunidades linguísticas, que são as variedades, as variantes linguísticas. Mas a gente não vai se aprofundar nisso hoje, senão não dá tempo da gente concluir a aula. Vamos dar continuidade aqui. Para contar uma história, o narrador, em geral, situa as ações e os acontecimentos no tempo e no espaço, que são elementos da narrativa, tá? Tempo, quando os fatos acontecem, ocorreram, e espaço, onde se passa a história. Veja o quadro a seguir com os marcadores temporais e marcadores espaciais. Então, quando a gente fala de tempo narrativa, é uma data, um momento, né? E quando a gente fala de espaço, é um determinado lugar que pode ser pontuado explicitamente ou até implicitamente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no quadro. Marcadores temporais que a gente encontra aí no texto. Depois de muitos anos, naqueles dias, quando eu era pequena, naquela tarde, só no dia seguinte, hoje. E os marcadores espaciais? Tem aí entre parênteses férias, que é uma inferência, né? Mas onde foi? Em sua casa, na casa da prima, na casinha do fundo do quintal, que foi quando ela foi se esconder com vergonha, porque ela ia contar o segredo para a tia. Inferência, novamente, na cozinha da casa da tia, né? E aí a gente tem uma atividade que vocês, a partir dos marcadores, vão ter que identificar. Durante o desenvolvimento da história, ocorreram várias ações das personagens. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente no presente, no pretérito ou no futuro. Lembrando que pretérito é a mesma coisa que passado. E aí, vamos voltar aqui. O que vocês acham? Já tem alguma resposta aí, Lucy? Não, ainda não. Ainda não? Então vamos fazer a outra pergunta e aí eles tentam responder as duas juntas? Isso, vamos lá, gente. Então vamos lá. Essa daqui é uma. A segunda... Ah, não tá aqui a segunda. Então vamos tentar ver essa daqui. Vamos lá. No presente, no passado ou no futuro? Quando vocês acham que aparece mais aí? Alguma resposta? Não, nenhuma. Eu não sei se o chat aqui travou, mas aqui não apareceu nenhuma ainda. Vamos lá, gente, interagindo. Então eu vou dar uma acelerada aqui, depois a gente volta. Isso. Porque não pode ficar muito tempo, senão a gente não consegue concluir a aula de hoje, tá bom? Porque no conto e em outros gêneros narrativos, como fábula e alguns tipos de crônica, predominam os tempos verbais do passado? Por que vocês acham? Vamos até comentar aqui junto, né, Lucy? Isso. Quando a gente fala de conto, eu vou contar alguma coisa para a Lucy. Eu conto algo que meio que já aconteceu. Isso. Eu não vou contar algo no futuro, a não ser que eu seja vidente. Né? Olha, Lucy, vai acontecer isso na sua vida. Então, geralmente, a gente utiliza qual o tempo verbal aí? Presente, passado ou futuro? Já meio que responde até anterior. Tem alguma resposta? Não, nenhuma. Então, vamos acelerar aqui. É que eu acho que o chat deu algum problema aqui. Ah, não tem problema. Não tem problema, gente. Então, vamos lá. Agora a gente vai do conto aos quadrinhos, tá? Imagine que você foi convidado a produzir uma tirinha baseada no texto Conto ou Não Conto, de Abel Sidney. As cenas a seguir representam alguns episódios. Procure lembrar-se do percurso da história. Com a sequência de fatos, escreva diálogos nos balões. De acordo com o conto lido, lembre-se de que os gêneros textuais organizam-se de diferentes maneiras. Logo, para transformar um gênero textual em outro, é necessário fazer as devidas adequações de linguagem. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer esse exercício aqui agora, até porque ele demanda um pouco mais de tempo. Exatamente. Mas vamos pensar, eu tenho aí uma tirinha. Essa imagem, inclusive, é lá do comecinho do texto. Que fala poderia se encaixar aí? Né? A gente poderia até mencionar que aquela parte que ela fala, que ela está contando o segredo e a prima faz uma cara de assustada. Olha a imagem que a gente vê aí da prima, que ela bota as mãozinhas no rosto, se eu não me engano. Isso, exatamente. Né? Tem até uma fala. Ela fica surpresa, né? Isso, se eu não me engano, tem até uma fala. Minha mãe saiu para fazer compras, que é quando ela conta o que ela fez do bolo, né? E aí a prima fala, ai meu Deus, sua doida. E aí tem uma reação. Como eu reproduziria essa fala aí? Porque agora é um quadrinho, né? Não é mais um conto. Como que eu colocaria nos balõezinhos? Então, vocês vão fazer essa atividade
com o professor de vocês e depois ele dá uma retomada, porque a gente tem alguns balõezinhos aí, eu acho que são 4, 5. Exatamente. E vocês podem responder isso, gente, no caderno que vocês têm, tá bom? Aí vocês depois comentem com os professores, tá bom? Lembrando do discurso direto e do discurso indireto. Tá Aqui bom? a gente já tem a própria fala. Já demos a dica aí para vocês, tá? Exatamente. Principais diferenças, então, entre a linguagem de um conto e a linguagem de uma história em quadrinhos, a HQ. A linguagem dos contos é, em geral, linear e predominantemente produzida por recursos de linguagem verbal, ou seja, palavras, tá? Exceto quando os textos trazem ilustrações, que foi o caso desse que tinha algumas ilustrações, tá? A narrativa situa-se no passado, olha aí a resposta da anterior até. Já deu. Já deu. Cenários, personagens e acontecimentos podem ser descritos para que o leitor construa uma imagem mental sobre eles. Porque é um conto, eu tô lendo uma história, então eu tenho que pensar o que será que está acontecendo. Quando tem alguma imagem, até me ajuda, me remete àquele momento, né? Agora, a história em quadrinhos, né? A linguagem dos quadrinhos articula recursos verbais e não verbais. O que seriam linguagens não verbais? Por exemplo, uma placa de trânsito. Tem lá, proibido estacionar. Mesmo você sendo do 6º ano, você conhece essa placa com certeza. Então tem lá um Ezinho e um risco na diagonal. A gente não precisa estar escrito proibido estacionar, certo? Você identifica que ali não pode estacionar. Quando eu vou ao hospital, nem sei se tem mais essa plaquinha hoje em dia, mas quando tinha aquela plaquinha de silêncio. Tem, ainda tem. Ainda tem, né? Não precisa estar escrito lá silêncio para você identificar que é silêncio que eles querem. Então, a linguagem não verbal não precisa ter palavras para eu entender o que eles querem, certo? Ela é simbólica. Exatamente. Uma dança pode ser uma linguagem não verbal, porque ela nos representa alguma coisa. Eu entendo, tem uma história, uma narrativa por trás, ok? Então, continuando aí, as personagens são geralmente caricaturadas e os cenários são visualmente apresentados. A narrativa desenvolve-se na sequência dos quadros, então a gente tem uma sequência. As personagens interagem por meio de balões de diferentes formatos, então tem lá redondo, triangular, quadrado. Triangular eu acho que não é muito comum não, né? Mas tudo bem. Finalidade, sentidos e as situações de fala ocorrem no presente, como em um diálogo face a face. Então, a gente até também já pontua aquela resposta lá da anterior. Do conto, predomina-se o quê? O tempo passado. Já na HQ, o quê? O presente, né? E voltando aqui no texto, onde que a gente parou, face a face. É comum que apareçam também onomatopeias. Opa, uma figura de linguagem. O que será onomatopeia? Logo, na leitura, compreensão e produção das HQs, todos esses elementos devem ser articulados na composição de um todo de sentidos, certo? Então vamos lá. De acordo com a HQ que você produziu, o tempo verbal predominante nela é... A gente já meio que deu a resposta até na anterior, né? Embora eles ainda não produziram, mas eles já tiveram contato, né, gente, com história em quadrinhos, não é mesmo? Hoje é o mundo deles, né? Exatamente. Então, aqui seria o presente. Aí, tem lá, entre contos e fábulas. A fábula é um gênero textual que apresenta uma narrativa relativamente curta, em prosa ou em verso. Vamos pontuar. O que seria uma prosa? Prosa é aquele texto que eu tomo conta da folha, então vai de um ponto a outro, tá? Já versos são as linhas de um poema. Eu utilizo de versos para montar uma estrofe, que é um conjunto de versos, ok? As personagens são, em geral, animais e outros seres inumanos, que se representam com atitudes e características humanas. As fábulas costumam veicular ensinamentos e valores éticos e morais, os quais se dependem da história e podem, por vezes, aparecer como moral explícita no final do texto ou diluída no percurso da narrativa. Fábula, inclusive, eu acho que é um mundo que eles conhecem bem. Exatamente. Porque desde lá dos anos iniciais do fundamental, os professores têm o hábito de ler fábulas, né? Porque utiliza-se o quê? De animais, de outras figuras, para entender e até trazer ensinamentos, porque a moral é justamente isso. O que eu aprendi com essa fábula, certo? Continuando aí, nós temos uma fábula. Lúcia, você quer tentar ler a fábula? Isso, eu vou ler, então. Vamos lá. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte.
De repente, eles viram um velho homem caminhando, e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquela que fizer o homem tirar o casaco, aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado mais forte. Você começa, vento. E se retirou atrás de uma nuvem. O vento furiosamente começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas quanto mais ele soprava, mais o homem enrolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Próximo. Então o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem, que antes se protegia do vento frio, começou a sentir muito calor e logo tirou o casaco. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então aqui nós temos uma moral, né? Sim. O que a gente aprende com o texto? Que o sol, ele não forçou, né? Ele não assoprou forte, ele aqueceu. Então a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Nós temos aqui uma sequência de atividades, só que eu acho que não vai dar tempo de ser desenvolvida. Então eu vou pedir para o professor de vocês pontuar para mim qual que é a página, Lúcia. Então, a próxima. Na página 16 do caderno de vocês, gente, nós temos esta fábula, tá bom? É importante que vocês façam as atividades, tá? Junto com os professores de vocês, tá bom? E pensem também nas fábulas que vocês já leram, porque desde pequenininhos vocês ouvem fábula, vocês leem fábulas, né? Então é importante mesmo, né, as fábulas do Esopo, né? Então é muito importante que vocês realmente leiam, procurem também na internet, eu sei que vocês têm bastante acesso, não é mesmo? Porque nós temos muitas fábulas, e a fábula ela sempre traz o quê? Um conceito moral, ela procura realmente colocar para vocês, né, esse fundo moral, uma explicação como esta de agora. Então é muito importante vocês realmente interagirem com isso, tá bom? Porque vai enriquecer bastante o repertório de vocês, Isso. Tá bom? E através da fábula a gente retoma até conceitos da aula de hoje. Então os elementos da narrativa, tempo e espaço, as personagens, o tipo de discurso, tá? E aí a gente entra numa outra situação, até que vocês vão trabalhar algumas figuras de linguagem. A personificação, onomatopeia, que até, se eu não me engano, a gente pode até colocar aqui, só para pontuar que apareceu lá, que a personificação é a atribuição de características a atitudes humanas, a coisas e seres inumanos. Então, quando o sol e o vento entram numa disputa, por exemplo, eles estão tornando-se humanos, caracterizando que eles estão tendo uma atitude humana, né? E na verdade eles não são. O sol é uma estrela e o vento é um fenômeno da natureza. Só que na fábula tudo pode, tudo é capaz. Então assim, gente, encerrando nossa aula de hoje, porque infelizmente não vai dar tempo de completar tudo, eu espero que você, professor, pegue essa situação de aprendizagem, trabalhe com o seu aluno, retome pontos importantes. E, inclusive, retomar também as figuras de linguagem com relação à onomatopeia. Sim, vocês devem estar curiosos, porque nós não explicamos o que é onomatopeia. É verdade, não deu tempo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o que é onomatopeia e vão contar para o professor de vocês. Tudo bem? Fica com uma tarefinha aí de casa. Tudo bem, gente? Pesquisar onomatopeia. Combinado? Olha que a semana que vem eu tô aqui e eu vou cobrar isso de vocês. A gente pode até tentar incluir uma situação de aprendizagem, alguma coisa nesse sentido para dar uma retomada. Fica a dica, semana que vem estarei aqui com esta aula, no mesmo horário, às 7h30, e vou cobrar isso de vocês, gente. Então, professor, é isso. Eu espero que vocês aí consigam concluir esse trabalho, certo? Bom dia e vamos para as próximas aulas, né, Lúcia? Bom dia, gente. Tenha um excelente dia e muito obrigada, tá bom?